Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 5 de fevereiro. Feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença, nesta manhã sagrada de sábado, nos introduzimos confiando nos méritos de Jesus. Por favor, Pai amado, derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Vem abrir a nossa mente, falar ao nosso coração através das cartas que Jesus escreveu para 7 igrejas. Derrama o Espírito Santo sobre cada ouvinte. Responde os anseios e as necessidades do Teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, Deus colocou no nosso coração a mensagem para esta manhã. Nós estamos introduzindo o estudo sobre as 7 cartas escritas por Jesus Cristo para a sua igreja. Cartas de Jesus escritas para você e para mim. Deus tem uma mensagem muito especial em cada uma destas cartas que ele escreveu aqui em Apocalipse capítulo 2. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Inicialmente nós vamos ler Apocalipse capítulo 1 e os versos 19 e o verso 20. Abra sua Bíblia. Aqui nós lemos: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. A ordem de Jesus para João: escreva tudo o que você está vendo, as coisas que são e as coisas que depois destas devem acontecer. E João escreveu, ele foi fiel, ele estava na ilha de Patmos, e ele escreveu e chegou até você. A mensagem de Jesus, queridos, aqui nós lemos no verso 20, o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, ou seja, o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O mistério do Apocalipse é algo que pode ser entendido. Por isso esta série que nós começamos tem o título de Desvendando o Apocalipse, porque o mistério pode ser entendido pelos filhos de Deus. Jesus disse aos seus discípulos ali em Mateus capítulo 13, em Mateus capítulo 13, verso 11, Jesus falou: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus revela a sua vontade. Deus não faz nada sem primeiramente revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Hoje nós estamos iniciando o estudo das cartas escritas por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. E queridos, são cartas escritas para mim, são cartas escritas para você. As revelações feitas para João lá na ilha de Patmos tinham relação com a situação espiritual da igreja nos seus dias e também tem uma aplicação especial para a condição espiritual da igreja em nossos dias. As mensagens destas 7 cartas falavam da condição espiritual de cada uma das 7 igrejas e também se aplicam à condição espiritual da igreja cristã durante todos estes 2000 anos, que se estendem desde a morte, ressurreição e ascensão de Jesus até a sua segunda vinda. Os anjos mencionados aqui das 7 igrejas são os seus líderes, os seus bispos, os seus anciãos. Os nomes das 7 igrejas, eles foram escolhidos a dedo por Deus. Intencionalmente Deus escolheu as igrejas que estavam na cidade de Éfeso, depois na cidade de Esmirna, depois na cidade de Pérgamo, depois na cidade de Tiatira, depois na cidade de Sardes, e então Filadélfia, e então Laodiceia. Deus escolheu intencionalmente os nomes destas cidades que representam as igrejas cristãs que existiam nelas, porque existe uma mensagem, um significado no próprio nome. Por exemplo, Éfeso quer dizer desejável, algo bom, algo que Deus se agrada em ver na sua igreja, algo desejável.
Queridos, vale a pena lermos as cartas que Jesus escreveu. Nós queremos ler com vocês agora a primeira carta, a carta de Éfeso. Este será o estudo para nós hoje, a carta escrita para Éfeso. Leia comigo agora Apocalipse 2, os versos 1 até o verso 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Queridos, a cidade de Éfeso estava localizada na Lídia, na costa ocidental da Ásia Menor. Quando você ouve falar em Ásia Menor, entenda que se refere à Turquia, toda aquela região hoje tomada pela Turquia. Éfeso era um excelente porto, era a porta de entrada da província romana da Ásia. Éfeso era também a capital da Ásia Menor, com uma população estimada em torno de 250 mil no segundo século depois de Cristo. Era a metrópole da idolatria. Ali em Éfeso estava o templo da deusa Diana, conforme está mencionado em Atos capítulo 19, que levou 200 anos para ser construído, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo foi queimado pelos godos no ano de 262 depois de Cristo. A importância da cidade de Éfeso exigiu do ministério do apóstolo Paulo pelo menos 3 anos. Pelo menos 3 anos de toda a vida de Paulo foi gasto ali na cidade de Éfeso. Por volta do ano 52 até 55, ali Paulo implantou uma igreja cristã. Paulo, fundador de igrejas. Paulo, um apóstolo, o apóstolo dos gentios. Ali de Éfeso, o evangelho se espalhou para o restante da Ásia Menor. Queridos, eu estive ali na cidade de Éfeso visitando, só existem ruínas. A minha esposa e eu estivemos ali. Só existem ruínas. Éfeso, como já dissemos, significa desejável. Representa muito bem a condição espiritual da igreja no período que foi do ano 31, o ano em que Jesus morreu, o ano 31, o ano em que ele ressuscitou e subiu ao céu, até o ano 100. Queridos, este é o período da igreja de Éfeso. Por mais de 3 anos foi o centro de trabalho de Paulo, e ele também escreveu uma carta à igreja de Éfeso. Quando você lê a epístola que Paulo escreveu aos Efésios, foi para a igreja de Éfeso. Portanto, queridos, ali existia uma florescente igreja. Da cidade de Éfeso espalhou-se o evangelho por toda a província da Ásia. A tradição cristã indica que João ele foi morar na cidade de Éfeso. E mais, João, o discípulo amado, aquele que esteve exilado na ilha de Patmos, ele se tornou líder da igreja de Éfeso, provavelmente após a dissolução da sede cristã em Jerusalém, cerca do ano 68 depois de Cristo. No tempo em que João escreveu o Apocalipse, ou seja, entre os anos 90 até o ano 100, no primeiro século, neste período em que João escreveu o Apocalipse, a igreja de Éfeso era um dos importantes centros do cristianismo.
A condição espiritual desta igreja representa a condição espiritual da igreja cristã durante o período apostólico do ano 31 ao ano 100. Esse período pode ser apropriadamente chamada de a Era da Pureza Apostólica. A igreja era recém-nascida. Ainda existiam apóstolos vivos. O último apóstolo que morreu foi João, o discípulo amado. E, queridos, a igreja ainda estava pura, mas já começava a se introduzir na igreja alguns movimentos de heresia. Leia comigo aqui agora, novamente, o capítulo 2, verso 1 e o verso 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ou seja, escreva para os anciãos, para o bispo, para o líder da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. O autor da carta é o próprio Jesus, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta cena de Jesus andando no meio dos 7 castiçais demonstra a presença de Jesus Cristo junto com a sua igreja, junto com o seu povo, durante toda a era cristã, desde que a igreja cristã foi fundada até hoje. Jesus se apresenta andando no meio do seu povo. Ele não está ausente, ele não está distante, ele está perto de você, meu querido irmão. Ele tem olhos para ver, ele tem ouvidos para ouvir, e ele estende a sua mão para cuidar de você. Por isso ele repete várias vezes nas cartas: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Jesus Cristo conhece todas as coisas. E aqui diz o verso 2, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Nada pode ser escondido de Jesus Cristo. Ele é onisciente. E a tua paciência, o trabalho dos cristãos no primeiro século, a paciência que eles tiveram debaixo de perseguições. Eu sei a tua paciência e que não pode sofrer os maus. Por que não pode sofrer os maus? Porque a heresia já estava sendo introduzida na igreja nos dias de João, nos dias de Éfeso. Para cada uma das 7 igrejas, Jesus declara: eu sei as tuas obras. Jesus se revela como um Deus muito pessoal, familiarizado com os problemas, dificuldades da sua igreja, e ele conhece esta grande controvérsia, este grande conflito em que você está envolvido. No final do primeiro século, por volta do ano 90 a 100, já as primeiras heresias cristológicas começaram a surgir e se introduzir na igreja. A preocupação de João, quando ele escreveu o Evangelho de João, entenda que o Evangelho de João foi escrito depois do Apocalipse. Foi o último livro que João escreveu, foi o seu Evangelho, depois que ele saiu da ilha de Patmos, quando ele voltou para a cidade de Éfeso. E, queridos, neste período, as heresias com relação à natureza divina ou à natureza humana de Jesus já existiam. Então João escreveu o seu evangelho para refutar, para combater as heresias que estavam sendo introduzidas na igreja. O evangelho de João, portanto, combate terminantemente a teoria herética de que Jesus Cristo não é Deus. Por isso João começa o seu evangelho dizendo que Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está claro que João escreveu o seu evangelho para combater heresias cristológicas, como existem até hoje. Muitos não reconhecem Jesus como Deus. Alguns reconhecem Jesus como Deus, um Deus com D minúsculo. Não existe Deus com D minúsculo a não ser Satanás. Satanás é um deusinho com D minúsculo, adorado por muitos. Mas Jesus Cristo é um Deus com D maiúsculo. Ele é o verbo, ele estava no princípio, ele criou todas as coisas. É assim que João começa o seu evangelho. É este verbo que se tornou carne. João capítulo 1, verso 14. E habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Entre as teorias heréticas que se introduziram na igreja já nos dias de João, estão os ebionitas,
os ebionitas negavam a divindade de Jesus, dizendo que Jesus era simplesmente um homem. E esta teoria foi espalhada e disseminada por um líder chamado Cerinto. Outra teoria herética é a dos docetistas. Os docetistas negavam a humanidade de Jesus, dizendo que Jesus era divino, mas ele não tinha um corpo humano. Que aquele corpo humano que todos estavam vendo era somente aparente, não era real. Por isso eram chamados docetistas, porque negavam a humanidade de Jesus. A outra heresia chama-se os gnósticos. Negavam tanto a divindade como a humanidade de Jesus, negavam a realidade da encarnação de Jesus e promoviam a libertinagem. João combate fortemente o gnosticismo que começava a florescer no meio do cristianismo. A igreja cristã no período de Éfeso sabia discernir entre a verdade e o erro e tomou uma firme posição contra o erro. Os membros da igreja de Éfeso estavam unidos em sentimento, em ação. O amor de Jesus era a corrente áurea que os unia. Ali no tempo de Éfeso, eles visitavam as viúvas, os órfãos, nas suas tribulações e mantinham-se incontaminados do mundo. Por isso temos os elogios de Jesus para a igreja do tempo de Éfeso. Lemos aqui no capítulo 2 e os versos 2 e 3. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, ou seja, eles trabalharam duro contra a heresia, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Eles foram resistentes contra os maus, contra os heréticos, contra os falsos profetas, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e os achaste mentirosos. Eles provaram que aqueles eram apóstolos falsos, apóstolos de Satanás, porque estavam ensinando doutrinas heréticas, seja do docetismo, ou do gnosticismo, ou dos ebionitas. Eles resistiram a estas heresias. E, queridos, vocês podem ver, quando leem Atos capítulo 19, abram a Bíblia em Atos capítulo 19, ali vocês vão sentir como foi a evangelização da cidade de Éfeso. E como reagiram os sinceros que existiam na cidade de Éfeso quando ouviram pela primeira vez a mensagem da salvação através de Jesus Cristo. Aqui em Atos capítulo 19. Vejam, a cidade era tomada pela feitiçaria. A cidade de Éfeso era tomada pela idolatria, pela bruxaria. Muito parecido com os nossos dias, porque os nossos dias, a sociedade humana está infiltrada por bruxaria, feitiçaria. Até mesmo as igrejas estão se deixando contaminar por esse espírito de bruxaria e feitiçaria. Assim estava a cidade de Éfeso, idólatra. Capítulo 19 de Atos. Vamos ler então os versos 19 e 20. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Eles, quando ouviram as boas novas da salvação em Jesus Cristo, pela boca de Paulo, eles se arrependeram, eles confessaram os seus pecados, e eles trouxeram os livros de magia. Tudo que existia de bruxaria nas suas casas, eles trouxeram, fizeram ali um montão daquelas coisas, daquele lixo, e atearam fogo, fizeram uma fogueira, queimaram tudo que era de Satanás. E o preço, o montante, era de 50.000 peças de prata. Isto equivale a 50.000 dias de trabalho. Pense em 50.000 dias de trabalho. Quanto dinheiro foi investido na bruxaria, mas eles não venderam esses livros de bruxaria e feitiçaria para ninguém. Eles não doaram também, eles queimaram. Esta é a melhor atitude, meu querido irmão. A melhor atitude. Ao queimar seus livros de magia, os convertidos de Éfeso mostraram que as coisas com as quais antes se deleitavam, agora eles abominavam.
Foi através da magia que eles ofenderam especialmente a Deus e colocaram suas almas em perigo. E foi contra a magia que eles demonstraram tão grande indignação. Ao reter, ao conservar esses livros dentro das suas casas, os discípulos estariam expostos à tentação. Então eles não guardaram esses livros. Eles também não venderam os livros. Eles teriam colocado tentação no caminho de outras pessoas. Eles haviam renunciado ao reino das trevas e, para destruir o seu poder, não hesitaram em queimar. Queimaram tudo. Que exemplo, meu querido irmão, minha querida irmã. Que exemplo para você e para mim, para a Igreja de Deus hoje. Faça uma limpa. Faça uma limpa na sua casa. Entre nos quartos da sua casa. Veja o que está pregado nas paredes, os quadros, as fotografias. Veja o que existe de brinquedos. Brinquedos da Disney. Roupinhas e bonecas da Disney. Veja tudo o que existe na sua casa que tem o cheiro de bruxaria, livros, revistas, filmes, músicas, quadros, fotografias, joias. Amontoe todas estas coisas e faça uma fogueira. Qualquer coisa que seja da Disney deve ser queimado. Seja brinquedo, seja roupa, seja desenho ou seja filme. Queime tudo. Assim como os cristãos de Éfeso. Por isso você vê aqui na carta que Jesus escreveu à igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse capítulo 2, você vê os elogios que ele fez. Os elogios, porque eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, diz aqui o verso 3, Apocalipse 2, verso 3. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Veja quantos elogios. Queridos, da cidade de Éfeso, a notícia foi amplamente divulgada por todo o mundo conhecido. Assim como foi nos dias de Éfeso. Hoje também, meu querido irmão, minha querida irmã, exigirá muita diligência, muito trabalho, contínua luta para manter o mal fora das nossas igrejas, para manter o mal fora das nossas casas. É preciso haver um rígido e imparcial exercício de disciplina, pois alguns que têm uma aparência de religião procurarão minar a fé de outros, e as ocultas trabalharão para se exaltar a si mesmos. Até o verso 3 desta carta de Éfeso, capítulo 2, verso 3, até o verso 3, só existem elogios de Jesus para os seus filhos, para os conversos na cidade de Éfeso. Mas no verso 4, você percebe que os olhos ardentes e oniscientes de Jesus Cristo penetram a fundo a vida dos cristãos de Éfeso. E ele começa a apontar, começa a colocar o dedo na ferida e falar quais eram os erros que precisavam ser corrigidos para que não se perdessem. Portanto, queridos, lemos agora o verso 4. Veja, Apocalipse 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Oh, que acusação séria, profunda. Deixaste o teu primeiro amor. Meus queridos, perder o primeiro amor a Jesus Cristo é perder a salvação. Quando um marido perde o seu primeiro amor pela esposa, quando a esposa perde o seu primeiro amor pelo marido, acabou o casamento. Não existindo amor, o casamento é uma farsa, é uma hipocrisia. E também na vida espiritual, quando você perde esta paixão ardente por Jesus Cristo, aquela paixão ardente que você sentia quando abraçou a Jesus como Salvador e que você agora não se contentava em guardar Jesus só para você, você queria contar para todo mundo. Todo mundo com quem você se encontrava, você falava de Jesus, você se tornou um missionário, porque o verdadeiro servo de Deus que se converte já nasce no reino de Deus como um missionário.
O amor de Jesus aparecia nos seus olhos, na sua face, nas suas conversas, nas suas amizades. O amor de Jesus saía até mesmo pelos seus poros. Você testemunhava de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitos que se deixavam inflamar por esta paixão, por este fervor, por este amor a Jesus, perderam este amor. Perderam o fervor. Perderam o ânimo missionário. Por isso Jesus está falando para a igreja de Éfeso. E Jesus está falando para você e para mim hoje. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É possível recuperar o primeiro amor? É possível. Aos pés de Jesus, confessando os nossos pecados. O que é que Jesus diria para você, meu querido irmão, hoje? Será que Jesus diria para você hoje o mesmo que ele disse para a igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso 4? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que coisas Jesus condenaria em nossa vida? Você se lembra do fervor e ânimo missionários de quando você aceitou a Jesus como Salvador? Você perdeu aquele fervor, aquele ânimo, aquela paixão por Jesus? Quando estamos apaixonados por Jesus, o testemunho será dado. O amor de Jesus será revelado nas palavras, nas conversas, no olhar, no vestuário. Foi isso que aconteceu no período de Éfeso. E é isso que tem que acontecer na sua vida também. Nós sabemos que naquele tempo de Éfeso, numa só geração, no primeiro século, o evangelho foi expandido a todas as nações debaixo do céu. Pouco a pouco ocorreu uma mudança. Pouco a pouco a igreja foi esfriando, foi perdendo o primeiro amor. Ela se tornou egoísta e amante da comodidade. Foi acalentado o espírito de mundanismo. Será que isso está ocorrendo hoje com a igreja de Jesus? Porque hoje nós estamos no tempo da igreja de Laodiceia, que é a última igreja acusada de mornidão. Ora, queridos, Jesus pode estar olhando para os laodiceanos hoje e dizendo a mesma coisa. Tenho, porém, contra ti que perdeste o teu primeiro amor. Você tem nome de cristão, mas você não vive uma vida cristã. Isso levanta uma questão muito séria. É possível que estejamos numa condição caída e realmente não saibamos que estamos caídos? Queridos, uma condição decaída que nos impediria de conseguir e alcançar a vida eterna? Quando aqui diz no verso 5, se você não se arrepender, eu vou remover o seu candelabro, eu vou remover o seu castiçal. Veja aí o capítulo 2 e o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que significa tirarei o teu castiçal? Ou seja, esta igreja, como disse Jesus, deixaria de ser igreja de Jesus e se uniria à Babilônia? Queridos, será que é isso que Jesus está falando? Isto seria possível? Se isso acontecer, se tornaria irreversível. Essa possibilidade, queridos, essa possibilidade de perder o primeiro amor, esta possibilidade de se unir à Babilônia, ela existe ainda hoje, com a nossa igreja. É preciso se tornar sensível à voz do Espírito Santo, aos toques do Espírito Santo. Cedo, muito cedo na história cristã, o mistério da iniquidade, predito pelo apóstolo Paulo, iniciou a sua obra calamitosa. Ao tempo em que foi dada esta revelação para João, lá na ilha de Patmos, muitos haviam perdido seu primeiro amor pela verdade evangélica, mas em sua misericórdia, Deus não permitiu que a igreja continuasse no estado de apostasia. Deus quer reavivamento, Deus quer arrependimento. Por isso Ele está trabalhando com você e comigo, meu querido irmão, numa mensagem de infinita ternura. Jesus revelou seu amor por eles. Lembra-te, pois, de onde caíste, diz aqui em Apocalipse 2, verso 5. Lembra-te, recorde como era a sua vida
cheia do amor de Jesus, quando você abraçou a Jesus como Salvador, o primeiro amor. E como é a sua vida hoje? Lembra-te de onde caíste, apelou Jesus, e arrepende-te. Verso 5, capítulo 2, verso 5. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Queridos, Jesus também está dizendo para mim e para você, hoje, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte a praticar as primeiras obras. A igreja era defeituosa e necessitava de severa reprovação e advertência. E João foi inspirado a registrar mensagens de advertência e reprovação e apelar aos que, tendo perdido de vista os princípios fundamentais do Evangelho, estavam pondo em perigo sua esperança de salvação. Vejam o que Ellen White escreveu. Ellen White escreveu na revista Review and Herald, do dia 25 de fevereiro de 1902. Ela escreveu: fui instruída a dizer que estas palavras de Apocalipse 2, versos 4 e 5. Vou ler de novo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Vejam que Deus instruiu Ellen White a escrever. Fui instruída a dizer que estas palavras são aplicáveis às igrejas adventistas do sétimo dia na condição em que se encontram atualmente. Por isso nós estamos estudando o Apocalipse, desvendando o Apocalipse. Por isso a mensagem de Deus à igreja de Éfeso também é uma mensagem de Deus para você que vive hoje, no tempo do fim. O amor de Deus foi perdido, e isto significa a ausência de amor de uns para com os outros também. Egoísmo, egoísmo, egoísmo é nutrido e se bate por conseguir supremacia. Deve haver uma reforma, deve haver um reavivamento no meio do povo de Deus, sob a ação do Espírito Santo. Então, meus queridos, uma multidão que ainda não conhece Jesus, vendo que Deus está com o seu povo, unir-se-á a este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. 3 palavras resumem a mensagem de Apocalipse 2 e o verso 5. A primeira palavra, lembrar. A segunda palavra, arrepender. E a terceira palavra, praticar. O Mestre Jesus está dizendo, lembra-te do teu gozo anterior, quando o verdadeiro amor enchia o teu coração. Arrepende-te dos teus pecados, confesse os seus pecados, compreenda o perigo da tua condição. E ele diz, pratique as obras do teu primeiro estado, do teu primeiro amor, ou então eu te removerei. E agora, meus queridos, vamos ler o capítulo 2, verso 6. O capítulo 2, verso 6, Jesus volta a fazer um elogio para os cristãos da igreja de Éfeso. Leiam aí o capítulo 2, verso 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas. Isso aqui é um elogio que Jesus está fazendo. Vocês têm aqueles que aborrecem as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Apocalipse 2:6. Muitos têm tentado com dificuldade mostrar que os nicolaítas formavam um grupo herético que invadiu a igreja de Éfeso e de Pérgamo. Irineu, um dos pais da igreja, identifica os nicolaítas como uma seita agnóstica. Alguns pais da igreja identificam Nicolau, um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6, verso 5, como sendo o fundador desta heresia chamada Nicolaitas. Mas, queridos, isto é duvidoso. Toda essa argumentação é duvidosa, pois nós vamos ver quem são realmente os nicolaítas. Queridos, os nicolaítas, no dizer de Clemente de Alexandria, eles mantinham um princípio pernicioso de que as paixões baixas devem ser permitidas. Percebam, os nicolaítas defendiam que as paixões baixas, as paixões da carne, a prostituição, a sensualidade, a imoralidade sexual, a pornografia, as paixões da carne, as paixões baixas devem ser permitidas.
Queridos, os nicolaítas acreditavam naquele tempo da mesma forma como os espíritas acreditam hoje. Os espíritas acreditam que só temos que cuidar da vida espiritual. Não importa aquilo que você faz no corpo. Os espíritas acreditam que aquilo que você pratica no corpo, seja a prostituição, o adultério, a fornicação, não afeta a sua vida espiritual. Mas isto é mentira. Isto é uma teoria herética dos nicolaítas. Aquilo que nós fazemos no corpo, aquilo que nós praticamos no corpo, afeta a nossa vida espiritual? Sim, porque nós somos um todo indivisível. Nós somos um todo indivisível, mente, corpo e espírito. Ellen White pergunta assim: é o nosso pecado hoje o pecado dos nicolaítas? Eles viviam uma vida impura, uma vida imoral. Eles eram fornicários, eles eram adúlteros, eles eram prostitutos. E, no entanto, professavam fé em Jesus Cristo. Assim eram os nicolaítas. Os nicolaítas praticavam os pecados de Balaão. A Bíblia diz que os nicolaítas praticavam os pecados de Balaão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 14 e verso 15. Aqui nós lemos: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. A Bíblia deixa claro aqui, em Apocalipse 2, versos 14 e 15, que a doutrina dos nicolaítas era a doutrina de Balaão. Balaão levou o povo de Israel lá no deserto a adorar os ídolos. Balaão sugeriu para Balaque convidar o povo de Israel para as festas pagãs, e convidaram os rapazes e as moças de Israel para se unirem aos rapazes e moças do povo de Balaque. E, queridos, eles se prostituíram, eles se deitaram, praticaram sexo, praticaram fornicação, praticaram adultério, eles praticaram imoralidades sexuais. Essa era uma doutrina de Balaão, conforme a Bíblia explica. Essa era a doutrina também dos nicolaítas. São hoje, queridos, será que são os membros da igreja hoje culpados dos mesmos pecados dos nicolaítas? Como estão vivendo os rapazes e as moças? Como estão vivendo os jovens da igreja que se dizem cristãos? Será que eles namoram da forma correta, da forma abençoada por Jesus Cristo, mantendo a castidade, mantendo a virgindade, esperando pelo casamento, pelo santo matrimônio, para receber a bênção de Deus? Ou eles vão se deitando com qualquer um? Ou eles vão praticando sexo com qualquer um? Queridos, como está a igreja de Deus hoje? Será que a igreja de Deus hoje também não está praticando os pecados dos nicolaítas, ensinados por Balaão? Nosso dever é conhecer os nossos defeitos e pecados especiais, que causam trevas e debilidade espiritual e extinguem o primeiro amor. É o mundanismo? É o egoísmo? É o amor ao próprio eu? É a luta pela supremacia? É o pecado da sensualidade que está intensamente ativo em nossos dias? É o mau uso e o abuso da grande luz e oportunidades e privilégios, fazendo afirmações jactanciosas de sabedoria, de conhecimento religioso, ao passo que a vida e o caráter são incoerentes e são imorais? Quem tem ouvidos, disse Jesus Cristo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2 e o verso 7. Veja aqui, meu querido. Leia comigo. Apocalipse 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo falando. Ouça, atente, se arrependa, confesse, volte ao primeiro amor,
Pratique as primeiras obras de um cristão convertido e missionário. A árvore da vida, diz aqui o capítulo 2, verso 7, é uma promessa de Jesus para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer. Jesus está falando com homens e mulheres jovens que são vitoriosos. Não são pessoas que vivem deprimidas, dizendo eu não posso, eu não consigo. Não são pessoas que têm mente perdedora, mente de perdedor. Os salvos em Jesus Cristo, eles têm mente de vencedor, uma mente de vitória sobre o pecado. É isso mesmo, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás. Por isso Jesus diz, ao que vencer, porque ele venceu. E você e eu temos que vencer, porque ele nos dá a vitória dele. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja a promessa que Jesus deixa para você. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 22. Porque Jesus está prometendo que você vai vencer. Com a mente de Jesus você vai vencer, porque tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai dar para você de comer da árvore da vida. A árvore da vida está plantada ali na Nova Jerusalém. Ela está ali, junto ao rio da água da vida. E nós vamos poder comer do fruto. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, verso 1 em diante. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Nós vamos poder beber deste rio puro da água da vida. E o verso 2, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, 12 qualidades de frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Uma vez por mês, você e eu poderemos comer do fruto da árvore da vida. De sábado em sábado, diz Isaías 66, versos 22 e 23, de sábado em sábado vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém. Mas também diz lá em Isaías 66, versos 22 e 23, de uma lua nova até outra lua nova. Vamos ter uma reunião mensal para comer do fruto da árvore da vida, diz aqui. E o verso 3, capítulo 22, verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Você pertence aos servos de Deus que o servirão na Nova Jerusalém. Aleluia! Creia nisso. Verso 4, e verão o seu rosto. Nós vamos ver o rosto do nosso Pai, o rosto do nosso Jesus Cristo. E nas suas testas estará o seu nome. Teremos o nome dele na nossa testa. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Que mensagem, que promessa, que esperança. Eu deixo com você esta mensagem, esta esperança, este apelo de Jesus Cristo. Arrepende-te, confessa, volte a praticar as primeiras obras, volte para o primeiro amor. Que Jesus Cristo derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele tem para dar. É em nome de Jesus que eu peço. Amém.